Alguns influenciadores financeiros aí estão falando que talvez com o aumento da Selic a poupança se torne um investimento mais atrativo. E eu preciso me posicionar definitivamente sobre isso. Então, galera, o que é a taxa Selic? Primeiro eu vou explicar de onde vem esse nome. Selic é o Sistema Especial de Liquidação e Custódia. E a taxa Selic é considerada a taxa básica da economia brasileira. Ela é determinada de 45 em 45 dias pelo Copom, que é o Comitê de Política Monetária. Qual a relação da taxa Selic com o rendimento da poupança? Se a taxa Selic tiver abaixo de 8,5% ao ano, a poupança ela vai render 70% da taxa Selic mais a taxa TR. TR é de taxa de referência, beleza? Mas na prática, a TR é próxima a zero hoje em dia. Para facilitar as contas, você só vai contar 70% da taxa Selic. E por que a gente está trazendo esse assunto? Porque no último dia 4 de agosto, o Banco Central aumentou a taxa Selic de 4,25% para 5,25%. Mas vamos calcular aqui numa conta de padeiro quanto que seria o rendimento da taxa poupança? Vamos dizer que a taxa Selic estivesse em 5%. Então 70% desse valor significa que a poupança vai render 3,5% ao ano. E aonde que essa conta ela fica complicada para quem ainda é leigo nesse assunto? A poupança ela não tem imposto de renda. E o Tesouro Selic ele tem uma tributação regressiva. Nos 180 primeiros dias você paga 22,5% até quando você ultrapassa aí todas as taxas, todos os prazos, você acaba lá numa taxa de 15% de alíquota de imposto de renda. Mas em nenhum cenário a gente vai ter a taxa Selic rendendo menos de maneira líquida do que a poupança. Se você quiser entender mais sobre essa dinâmica, clica nesse link aqui embaixo, que o MPI, que é o meu treinamento para iniciantes, ele te ensina como calcular essas taxas de imposto de renda sobre a renda fixa e outros detalhes para você, de uma vez por todas, tirar o teu dinheiro da poupança. Mas qual que é a dinâmica da taxa Selic na economia e por que ela é tão importante para todo o mercado financeiro e todos os investidores que aplicam seu dinheiro de alguma forma? Porque por ser a taxa básica de juros da economia, quando ela tem um aumento, ela vai aumentar todas as taxas de juros como um todo da economia. Então empréstimos, CDI, tudo isso acaba sendo influenciado pelo aumento ou diminuição da taxa Selic. Então, primeiro ponto que você tem que analisar quando a taxa Selic aumenta é qual que é o custo de oportunidade para você investir em outros investimentos, em outros ativos. Ou seja, o que a gente tem que pensar no final das contas? Vamos dizer que o Tesouro, que o governo, ele aumente a Selic para um ponto que ela dê 1% de rendimento ao mês. Você vai se sentir mais ou menos impelido, incentivado a entrar na bolsa, abrir um negócio, botar o teu dinheiro no risco. Você vai se sentir menos atraído a arriscar o teu dinheiro conforme a Selic aumenta. Porque, essencialmente, a taxa Selic é a taxa que oferece o menor risco do mercado. Porque já que o governo é quem está pegando esse dinheiro emprestado e ele vai te pagar esse rendimento, ele pode emitir mais moeda, ele pode emitir mais reais, que ele consegue cumprir essa obrigação com você, mesmo que ele tenha que aumentar a inflação. E aí a gente já começa a entender um pouco mais o que compõe a taxa Selic. A taxa Selic, essencialmente, ela é uma mistura de 3 fatores. O primeiro fator é a taxa básica de juros americana, uma vez que essa é a principal economia do mundo e a mais segura. Todos os títulos de governos ao redor do mundo têm que render algo maior do que os títulos do governo americano. E aí a gente pega a taxa básica de juros americana e adiciona o que a gente chama de risco país. Então esse é o segundo fator. Quanto que o governo brasileiro tem que pagar mais do que o governo americano para atrair capital para o Brasil. Uma vez que o Brasil, por não conseguir fechar suas contas, ele gasta mais do que ele arrecada, ele precisa atrair investimentos estrangeiros para a economia. Quanto maior a taxa Selic, mais atrativo para um estrangeiro é
investir aqui no Brasil. E além disso, isso tem que contemplar também a maior inflação no Brasil em relação à inflação americana. Títulos do governo americano, risco país e inflação esperada aqui para o Brasil é o que está por trás da matemática do que a taxa Selic é composta, beleza? E aí, essencialmente, como que a taxa Selic ela influencia no CDI? CDI, para quem não sabe, são os certificados de depósito interbancários. É o custo pelos quais os bancos emprestam dinheiro entre si. E se a taxa Selic tiver um descasamento muito grande com o CDI, o que vai acontecer? Os bancos, ao invés de se sentirem incentivados a emprestar para outros bancos, eles vão começar a emprestar para o próprio governo. E isso vai causar um problema estrutural no mercado financeiro, beleza? Por isso que essas taxas andam junto, lado a lado. Outro ponto interessante é você entender também o que leva o governo a aumentar e diminuir a taxa Selic ao longo do tempo. Se a gente tem uma inflação escalante, ou seja, cada vez maior, o que o governo faz? Ele aumenta a taxa Selic para desincentivar as pessoas a gastarem dinheiro e as pessoas começam a poupar mais, já que elas estão sendo incentivadas por um maior retorno. E quando a inflação está controlada e o governo quer incentivar o crescimento do PIB, o aumento do consumo, o que ele faz? Ele diminui a taxa Selic. Porque aí você pensa assim, para que eu vou ficar com o dinheiro aqui parado no banco, investindo, se ele não está rendendo nada? É melhor eu assumir o risco na bolsa de valores, abrindo um negócio próprio ou até mesmo consumindo. E aí essa matemática acaba fechando. Essencialmente, o que você tem que pensar? Selic em alta faz com que seja mais atrativo eu investir em renda fixa e menos atrativo na bolsa. Caso a inflação esteja controlada e o governo ele comece a baixar a taxa Selic, a gente fica mais incentivado a botar o nosso capital no risco da bolsa de negócios do que ficar com ele parado na renda fixa. Como é que você faz para investir na taxa Selic de maneira conservadora e com segurança? Você abre uma conta numa corretora, no Tesouro Direto, e lá você procura um título chamado Tesouro Selic. Você vai encontrar 2 vencimentos para esse título. Eu sugiro que você invista naquele de maior vencimento, porque com isso você vai conseguir postergar o pagamento de imposto de renda, já que você só paga imposto de renda quando esse título ele vence ou quando você vende. A melhor notícia para você é o seguinte: você não precisa esperar esse título vencer caso você queira resgatar ele antes do tempo. Ele te dá liquidez para reaver o teu dinheiro assim que você considerar necessário. E para completar essa linha de raciocínio, é por isso que eu falo para todos os meus alunos do MPI e do Start Milionário que o melhor lugar para colocar a reserva de emergência é no Tesouro Selic, porque o Tesouro Selic ele oferece segurança do principal, baixo custo e alta liquidez, beleza? Para finalizar aqui esse vídeo, eu vou declarar muito claramente que você não deve investir na poupança. A maneira mais segura e mais rentável de você ter um investimento em renda fixa com segurança é através do Tesouro Selic, beleza? Escuta o tio Uli, porque além de eu ser analista certificado e ter mais de 17 anos de experiência na bolsa, eu quero falar aquilo que é importante para o teu patrimônio, para o teu capital e aquilo que vai deixar a tua família segura. Eu vou ficando por aqui. Beijo grande para você e é só o começo. Tamo junto.